De 6 e 5 eu começo, pra quem quiser aparecer não perder. É, se tu for no coisa de. Como é o nome? Transmissão, vai ter uma opção além do 720p, que é o modo de leitura. Fica melhor para coisa que é estática em transmissão. Sim, deixa eu tentar trocar aqui. Eu não consigo, tem que ter nitro. Eu não tenho Discord nitro. A de leitura é no, normal. Ah, tá, calma aí. É texto mais fácil de ler o nome. Ah, sim, eu tô vendo aqui. Texto mais fácil de ler. Pronto, dá pra visualizar os slides? Opa, bem melhor. Dá pra visualizar a capa. Dá pra ver meu mouse quando eu passo? Sim, Ou só a dá. tela? Pronto, perfeito. Que aí fica melhor. Pedindo que eu vou pegar uma água e aí quando eu voltar eu vou começar. Bom, meu relógio deu 6 e 5, então vamos começar. Primeiramente, gostaria de apresentar um pouco sobre mim. Um prazer. No meu nick no Discord é ateu, porque é assim como todo mundo me chama, meus amigos. Eu me chamo João, meu nome é João. Eu jogo RPG desde 2015, mais ou menos. Sendo que sempre fui um cara muito interessado a pesquisar a profundo sobre o universo de RPG. Comecei com 3DT Alpha e foi surgindo os RPGs, jogando no colégio com os amigos. E aí esse hobby incrível que é o RPG. E eu. Por que eu tô fazendo essa palestra sobre a cronologia do RPG de D&D, né? Sobre a história? Porque como nós estamos numa comunidade OSR que gosta das edições clássicas, vamos dizer assim, eu gostaria de passar um pouco sobre a minha visão como uma pessoa que gosta de pesquisar um pouco sobre a história das edições. E porque eu já narrei, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu tenho experiência, pois eu narrei cada uma das edições de D&D. Não diretamente algumas, por meio de retroclones, mas eu consigo falar um pouco do que eu senti jogando. Então, partindo do princípio, como foi que surgiu D&D e o RPG em si? Não sei se vocês sabem, mas existia um gênero de jogo chamado Wargame antes do D&D ser inventado. Wargame é um jogo que você simula batalhas reais, tentando trazer o máximo de realismo em uma escala usando miniaturas. Na América se tornou-se muito comum essa prática, mas ela surgiu, vamos dizer, o primeiro protótipo, que nem era um jogo, surgiu lá na Prússia. Nem existe mais esse país. Com o Helvig, em 1780. Basicamente era um mapa mostrando uma batalha. E aí generais e militares ensinavam aos mais jovens sobre táticas e estratégias militares de guerrilha e de guerra. Então, essa daí nem se considera um jogo, mas ele seria a base do que é utilizar um grande tabuleiro com miniaturas, com símbolos e tal. O Esse estilo de jogo ele realmente se desenvolveu no começo do século XX, principalmente com um jogo chamado Little Wars na América, aonde eles tentavam representar pequenas batalhas em escala, batalhas da Guerra Civil Americana e outro tipo de coisa. E se tornou bem mais comum após a Primeira e Segunda Guerra, principalmente a Segunda Guerra. O pós-guerra, com muitos veteranos em casa, eles achavam muito interessante o recriar as batalhas que eles mesmos participaram sobre batalhas napoleônicas, que eram a época mais comum.
E então os wargames modernos surgiram após a Segunda Guerra, com até hoje uma comunidade muito forte. Quem aqui estiver ouvindo e for fã de Warhammer, certo? Warhammer Fantasy, ele surgiu como um wargame. Até hoje existem edições de wargames, edições de Warhammer que você pode jogar e basicamente você joga com essas hiper miniaturas. Tem vezes que tem mais de 100 miniaturas para se jogar. E o que isso tem a ver com o D&D? Bom, como eu falei, durante os anos 60, 70, todo mundo jogava wargames, todo mundo, em aspas, né? Era um hobby muito popular na América. Então, temos algumas figuras carimbadas nessa comunidade que foram fundamentais para o surgimento do D&D e do roleplay em si. Uma das figuras que eu gostaria de apresentar e um dos jogos é chamado de Braunstein, ou Barões de Braunstein, que foi criado pelo David Weasley, esse velhinho na foto. Isso daí foi ele jogando acho que em 2019, narrando Braunstein, pois ele é o criador desse jogo. E Barões de Braunstein é considerado por parte da comunidade de RPG como o primeiro RPG de todos. Não, mas e o D&D, ele foi o primeiro? Bom, na época que Braunstein foi jogado, por David Arneson, por David Weasley, que eles jogavam juntos, certo, na América, não era RPG porque não existia esse consenso. Para eles era tudo wargames. Foi uma evolução natural. Braunstein, diferente dos wargames da época, você jogava com apenas um personagem. Você jogava com, por exemplo, um agente do exército. Você jogava com um general. E foi assim em que eles foram jogando. Até uma história interessante em que uma mesa onde Arneson, um dos criadores de D&D, David Weasley e outros jogadores que compunham, que fizeram parte das primeiras mesas de D&D e de RPG, eles jogaram uma mesa e acabaram perguntando: ô juiz, porque nessa época não era narrador, era juiz, posso fazer isso daqui? E o David Weasley, que era o narrador na época, ele: olha, faz. Só que tu vai fazendo essas regras aqui. E foram improvisando. E, cara, eles começaram a ficar muito animados, muito elétricos e fanáticos por isso. Que foi a primeira experiência de RPG do mundo, basicamente. E foi uma evolução gradual dos wargames. Falando em Arneson, temos que comentar a importância deste carinha. David Arneson, já falecido. Ele foi um dos game designers mais importantes para o roleplay. Ele tinha ideias incríveis sobre narração. Ele trouxe muitas características para o D&D. Eu vou falar sobre as edições mais especificamente, mas Arneson, ele passava o dia inteiro jogando wargames, desenvolvendo regras, participando ativamente na comunidade próxima dele. E ele foi o criador da primeiro cenário de D&D, Blackmoor. Primeira mesa e cenário lá em 71, que ele juntou com seus amigos após o lançamento de um livro de regras chamado Chainmail, que eu vou falar com mais detalhes mais à frente. E ele começou a jogar nesse cenário que Blackmoor era na verdade um castelo, uma hyper dungeon com centenas de níveis, aonde os amigos de David Arneson, incluindo o David Weasley, jogavam em Blackmoor, criando personagens, encontrando monstros, armadilhas. Interessante é que nessa época não existia aquele conceito de evolução de nível, e Arneson ele começou a incluir essas regras, colocar evolução, sistema de classes. Arneson veio com essas ideias. Mas como eu falei, Arneson ele se baseou num livro de regras chamado Chainmail. E quem foi o criador do Chainmail? Nosso querido Gygax, nosso louco e querido gênio, também falecido. Gygax ele tem uma história um pouco diferente de Arneson. Enquanto Arneson ele tinha uma família bem estabelecida e ele jogava no porão de sua casa, se divertindo como jovem, Gygax, ele era, se eu não me engano, ele era vendedor de apólice de seguro e a vida dele não estava tão legal. Ele tinha uns filhos para sustentar, estava desempregado e o hobby dele era os wargames. Tanto que ele criou a Federação Internacional de Wargames. Ele foi o criador disso, o mentor, um dos maiores líderes, se não o maior líder da comunidade na época. E no porão de sua casa, ele reuniu 20 wargamers da cidade dele para um evento de competição e falar sobre wargames. E até hoje chamamos isso de Gen Con. A Gen Con, o quarto maior evento americano de algum tipo de hobby, foi criado no porão da casa de Gygax.
E Gygax, como ele tinha essa vida muito sofrida, ele apostou tudo no desenvolvimento de wargames, produzindo alguns livros de regras e wargames da época, como o Chainmail, que eu falei antes, em 71, também criando o wargame Alexandre o Grande, recriando a batalha, no caso a batalha da Arbela, enfim. E também um que foi muito importante, que foi isso que trouxe notoriedade para ele, foi o Don't Give Up the Ship, que ele fez junto com Arneson, com Gygax e com Caius. E o que foi que aconteceu? Por que Arneson faz parte disso daqui? A primeira criação dos dois juntos não foi o D&D. Basicamente, Arneson ouviu falar sobre a Gen Con e foi ao encontro de Gygax e os dois se deram muito bem. Porque Gygax ele tinha muita experiência com regras e Gygax desenvolveu regras para armas, para combate, e essa mistura de ideias fizeram eles se juntarem para desenvolver o que nós chamamos de D&D original lá em 1974. Percebam que houve essa evolução de Wargames para D&D, e foi uma evolução que aconteceu há vários anos, não foi algo rápido, não foi algo instantâneo. E falando um pouco sobre o D&D original, ele veio primeiramente numa caixa branca, a famosa caixa branca. Dentro dela vinha 3 livretos, que hoje em dia nós podemos fazer um paralelo com o livro do jogador, do mestre e dos monstros, e que naquela época não era bem assim. Era o livro dos Homens e Magia, Monstros e Tesouro e Aventuras no Subterrâneo e Ermos. E você tinha que jogar com o Chainmail. Ele era feito para ser compatível, mas como módulo. A TSR, que foi uma empresa formada por Gygax e Don Kay, foi fundada em 73, só para financiar o Dungeons and Dragons. E, bom, foi aí que tudo começou. Explodiu na América, todo mundo começou a jogar D&D, a galera dos Wargames. Agora, por que jogar D&D? Porque eles traziam a fantasia medieval, um conceito que havia no Chainmail, que é um wargame de fantasia de miniaturas medievais. Tinha um pouco de fantasia nele, só que era muito escasso. D&D foi o primeiro material a desenvolver isso por completo. E nessa época eles nem chamavam de RPG ainda. Eles chamavam de fantasia com miniaturas medievais. Fantasia medieval. Não tinha esse consenso que era um RPG mesmo. Porém aqui nós já tínhamos padrões e coisas que nós vemos até as edições atuais. Como por exemplo, nesses livros daqui, o livro Homens e Magia falava sobre as classes, como jogar e as regras de combate. Monstros e Tesouros falava um pouco sobre um bestiário e como sortear monstros. E Aventuras nos Subterrâneos e Ermos montava dungeons, como você poderia explorar um mundo da sua imaginação. E nessas edições, você tinha apenas 3 classes, Clérigo, Guerreiro e Mago, para jogar, e uma seleta quantidade de raças, como o Humano, o Anão, o Elfo e o Hobbit, que depois foi processado pelos donos dos direitos de Tolkien e acabou tendo que trocar para Halfling, como nós conhecemos. E temos algumas diferenças para o que nós temos de comum, principalmente a galera do movimento OSR, que já jogou Old School Essentials e outros retroclones. Os dados de atributo da ficha era o narrador, no caso chamado de juiz, que rodava. Nesses 3 livretos só existia até o 6º ciclo de magia. O nível máximo era o nível 16, então tinha bastante limitações. E as regras elas eram muito furadas, vamos dizer assim. Mas isso não impediu de se desenvolver. E eu gosto de ver, como a edição original, como uma matriz de regras incompleto, onde você pode montar a sua própria edição do seu jeito, utilizando uma matriz de regras que seria o D&D original. Agora, claro, as pessoas começaram a pedir mais. Pô, Gygax, desenvolve mais aí, eu quero ver mais materiais. E aí, como todas as edições subsequentes, vieram os suplementos da primeira edição. Desses suplementos, o primeiro e um dos mais importantes é o suplemento de Greyhawk, onde nele veio a classe de ladrão, veio a classe de paladino, e adicionou novos ciclos de magia, adicionou novas opções de exploração, novos monstros como o Beholder, como Orcus, como o Demogorgon, monstros carimbados, figuras carimbadas, vieram no suplemento de Greyhawk, que é uma campanha que Gygax já havia narrado há muito tempo. Veio também Blackmoor, Eldritch Wizard, que é uma capa muito polêmica, no mínimo, pois essa mulher é meio desnuda na capa. Deuses, semideuses e heróis,
que basicamente adicionava informações sobre as divindades e potências para clérigos, como ficha de divindades do cenário de Greyhawk. E esse livro, Swords e Spells, ele é um complemento não de informação, mas de suporte para usar miniaturas. Porque, perceba, D&D, do jeito que Arneson jogava, ele não usava miniaturas. Como nos livros colocam, ele usava apenas papel, dados e lápis e imaginação. Esse livro, Swords e Spells, feito por Gygax, você conseguia converter para papel quadriculado e usar miniaturas de jogos de wargame na época. Se vocês têm interesse em... um detalhe. Nessa época também, Gygax começou a produzir a Dragon Magazine, uma revista onde ele lançava atualizações sobre as regras de D&D, expansões de cenário. Boa parte do cenário de Greyhawk foi desenvolvido aí. E leitores podiam mandar suas opiniões, monstros e tal. Eu gostaria de citar 3 delas. Primeiro, a primeira edição, que foi lançada em 76. A 7ª edição, lançada em 77. Por que a 7ª edição especificamente? Pois nessa edição tem um artigo onde eles comentam qual seria o nível do Gandalf, do mago Gandalf, se ele fosse um personagem de D&D original. E, bom, não sei que nível vocês chutariam, porém eles estimaram que o nível de Gandalf seria nível 5. Ele não seria nada mais, nada menos que um mago de 5º ciclo, de 5º nível. Pois as magias que ele utilizava, bom, pela análise dos livros, eram magias de até 3º ciclo. E é um debate acalorado. Eu já tive debates acalorados sobre isso com os meus amigos. E aqui a última edição da Dragon Magazine, durou 356 edições, foi até 2007, até a pré-4ª edição, certo? O finalzinho da 3ª edição. E quem tiver interesse em experimentar as regras do D&D original, sem ter que ler o material original, que pode ser meio complexo, ter que usar o chainmail, há aqui uma opção muito boa de um retroclone, Swords and Wizardry, que foi lançado em 2020, que ele faz um papel excepcional em simular as regras do D&D original. Tem uma versão até em português, traduzida oficialmente, que acho que vocês podem baixar de graça na internet ou não. Eu sei que eu tenho ela, eu imprimi, fiz um livreto e consegui simular muito bem as regras originais de D&D. É muito simples, é muito tranquilo e dá muita liberdade para o narrador e para os jogadores. Bom, se vocês podem ver no topo, notem-se que a era vai de 74 a 77. Temos que falar de algo muito importante, que a partir de 77, a linha das edições de D&D se divide em duas, entre a linha avançada e a linha básica. Falando um pouco sobre a linha básica, que foi lançada em 77, veio a edição de Eric Holmes, lançada lá na Inglaterra em 77, que Eric Holmes era um jogador de D&D, que ele tinha o interesse de trazer mais jogadores. Então coube a ele a criar uma edição nova, mais simples, arraigada e organizada das regras, para você poder então jogar o D&D original. Só que acabou fazendo muito sucesso, pois o fato dele ser muito simples, os personagens só irem até o nível 3, e você não ter a diferença entre classe e raça, ter apenas classes, isso trouxe muita gente que não conhecia o D&D ou tinha dificuldade de jogar a explorar esse novo mundo. E esse livreto, ele vinha dentro de uma caixa. Uma caixa que vinha o primeiro módulo da linha básica, que depois tornou-se uma linha de 10 módulos. E nesse box tinha também informações sobre outras aventuras, o próprio livro de regras, que aliás, grande raridade. Essa linha básica, o objetivo dela sempre foi dar suporte para os jogadores novatos e crianças para jogarem os originais. Você quer introduzir alguém? Inicie pelo D&D básico. E essa linha ela continuou a ser desenvolvida. Quem tiver interesse em jogar a linha básica feita por Eric Holmes, eu ofereço 2 opções, que uma chamada Blue Home, Pertise Rules e Journeyman Rules. Esses livros, um lançado em 2014 e outro em 2017, foram publicados pelo filho de Holmes. O filho de Holmes, ele cresceu e em homenagem ao pai, ao jeito que o pai gostava de narrar e utilizar as regras, ele lançou esses 2 retroclones. Esse que está em azul e preto, você joga até o 3º nível. Então ele é literalmente um clone das regras originais. No entanto, esse Journeyman vai do nível 1 ao nível 20. E você tem mais opções de jogo, mais regras, ao estilo Holmes de jogar Dungeons and Dragons.
Seguindo pela linha básica, vamos aqui para o que, se eu não me engano, o Mestre Keral falou que é uma das edições favoritas dele, que é a edição básica e edição expert, a famosa D&D BX, que foi lançado por Tom Moldvay lá em 81, e que ela contemplava aumentar a edição de Holmes com um set de regras básicas que via do nível 1 ao nível 3 para você jogar alguns módulos e introduzir o aventureiro, para você mostrar como é que é o sistema, como é que se explora uma masmorra. E o Expert Rulebook, o livro Expert, onde você tinha mais magias, onde você tinha mais itens mágicos, mais formas de explorar criaturas cada vez mais poderosas, indo a não só além do nível 3, mas aumentando as possibilidades do mundo que você poderia fazer. E essa linha ela acabou sendo um sucesso imediato, pois na mesma época em que estava saindo o AD&D, a linha básica estava sendo feita pela TSR e muitos módulos foram feitos para a linha básica, onde você poderia comprar um módulo, ler de forma simples e aplicá-lo em suas mesas. E eles ainda davam muito suporte para você criar suas próprias regras. São muito simples. E sempre com a intenção de você jogar as edições básicas para assim jogar a edição avançada, para você jogar a edição mais complexa. Há muitas coisas interessantes que nós podemos tirar dessas edições básicas e que podemos pegar dos próprios retroclones, Labyrinth Lord e o nosso Old School Essentials. Esses dois retroclones, eles fazem uma simulação dessa edição antiga. Labyrinth Lord, ele imagina que você está jogando dentro de um grande labirinto, uma grande dungeon, e ele simula essas regras antigas, reformulando alguns pontos, trazendo mecânicas diferentes. E o Old School Essentials, ele é nada mais do que uma releitura, uma outra forma de organizar, uma outra forma de escrever, regras simples, fáceis, vocês bem conhecem. Seguindo daqui, temos a linha que eu acho a minha linha favorita das edições básicas e do OSR no geral. Nós temos a linha Back Me. Por que Back Me? Porque é o resumo das iniciais de cada uma dessas caixinhas, que 5 caixas ao todo. Linha Basic, Expert, Compendium, Masters e Immortals. Companion, Masters e Immortals. Que foram lançadas no período de 83, aonde você tinha cada caixa um livro de regras para o narrador, para o jogador, alguns mapas, dados, informações sobre como deveria ser jogado o jogo. E adicionou uma variedade de regras enormes e muito XP. Para aqueles que estão interessados, eu recomendo muito a leitura. Todos eles guiados por Frank Mentzer, de longe um dos maiores game designers da TSR, que abrangiu muito a forma de se jogar. Você ia desde um aventureiro novato até literalmente uma divindade, tornando-se um imortal. E foi nessa linha onde veio também o cenário de Mystara. Cenário que eu gosto muito. E que, se você quiser jogar ou ler essas regras da linha Back Me, recomendo você ir para o Rule Encyclopedia, que é da própria TSR, lançado em 91, como a edição definitiva da linha básica. E que no Brasil ele chegou na caixa preta da Grow, que muita gente das antigas conhece e chegou até a jogar essa caixa preta, tem como carinho. E, bom, sobre as próprias regras daí, você ia do nível 1 ao nível 36, ainda tinha a parada de só ser classes, porém você, nesse livro do Encyclopedia, você tem regras sobre como construir castelos, como explorar os ermos utilizando regras de X-Crawl, de exploração, regras sobre como explorar em masmorras. Você tem uma variedade, uma gama incrível de regras condensado em um livro só. Eu acho maravilhoso. E como eu tinha falado, nesse livro também ele tem suporte para o cenário de Mystara, que é um dos cenários favoritos de muitos, ou pelo menos conhecido. Tem até os videogames, né? Shadow of Mystara, os games de arcade. E eu sou um tradutor de livros de RPG, eu estou traduzindo a linha da Gazeta de Mystara, que no blog Cemitério dos Dragões será lançada com o tempo. Ainda estou traduzindo o primeiro livro, mas já estará sendo lançado em tempos. Continuando,
A linha ela termina em 91 com o lançamento da Encyclopedia. Vamos voltar alguns anos para a linha avançada, Advanced Dungeons and Dragons, que é curioso, pois a TSR ela não tinha dinheiro para lançar todos os livros de uma vez. Então, um por ano foram lançados o Manual dos Monstros em 77, o Livro do Jogador em 78 e o Guia do Mestre em 79. Nesse período de 3 anos foram lançados esses livros e que eles foram um marco, uma revolução no que é o jogar RPG. Gygax, já com Arneson já saindo da TSR, Gygax, as suas ideias, o jeito Gygax de jogar, ele criou esses livros, basicamente inteiro foi o Gygax que escreveu. Por consequência, muitas das opções de Gygax e de como ele gostava de jogar haviam aí dentro. Na primeira edição você tinha classes novas, como por exemplo o assassino, o monge, o druida, o paladino, o ladrão, o bardo, o ilusionista e o ranger, muitas variações. Você tinha raças novas como o meio orc, o meio elfo, que você podia acabar jogando. Você tinha também o gnomo. Não só isso, os alinhamentos complexos foram introduzidos. Os alinhamentos já existiam na primeira edição, na edição original. Porém aqui, um alinhamento com este de tendência neutro, caótico e leal foi lançado nessa edição. E de longe é uma das edições mais controversas, pois eu digo que cada edição tem um objetivo nela. Enquanto a edição original você vai experimentar as regras do D&D original, a linha básica você vai jogar um jogo mais light para introduzir o RPG para uma aventura mais tranquila de exploração. O AD&D primeira edição é para jogadores hardcore. Quem gosta de um jogo numa dificuldade difícil, assim, você vai apanhar. Porque as regras, elas são muito brutais. A cada esquina você vai encontrar um dragão que vai te matar em uma porrada e que são regras muito, muito difíceis. A interpretação delas dá problema. Até hoje tem fóruns onde a galera discute regras desse livro, que é o livro do mestre, lá de 79. E dessa edição podemos tirar muitas coisas que se tornam padrão e marca do D&D. Primeiro que o Manual dos Monstros foi onde conteve boa parte das criaturas clássicas de D&D. Nós temos os coruja, nós temos unicórnios, nós temos centauros, os diversos tipos de dragão, nós temos as criaturas, os lords, né, demônios, uma definição de Demogorgon, certo? Do Zugdmoy, certo? Essas criaturas que são muito presentes em vários cenários vieram a partir daí, do Manual dos Monstros. O livro do jogador tinha as diretrizes de como criar um personagem e o Manual do Mestre mostrava como você narrava as situações. Enquanto o livro do jogador mostrava as magias, o do mestre ele falava sobre como um mestre poderia interpretar as magias. E que é algo muito interessante para quem tem interesse de ler, pois você consegue imaginar formas de você interpretar magias no estilo old school, onde as magias elas são muito mais frutos de interpretação do que propriamente regras definidas. Dessa edição também veio suplementos, grandes suplementos conhecidos, o Unearthed Arcana, onde adicionava muito suplemento para classes novas, magias novas, Aventuras Orientais, onde adicionava mais opções para o monge, e vários livros que durante a vida do D&D original, muita gente foi jogando, conseguindo XP a partir de lá. Seguindo também, foi aí onde nasceu alguns cenários que muito populares hoje em dia, cenários que eu adoro e que provavelmente vocês adoram também. Ravenloft começou como uma aventura feita por um casal, uma aventura, vamos dizer, de Halloween, da linha I6, e que acabou sendo tão atrativo que acabou virando um cenário de verdade. Lá na segunda edição começaram a lançar os livros. Greyhawk, bom, não há muito o que dizer, apenas um dos maiores cenários de D&D, surgindo desde antes das próprias regras. Até hoje existe gente produzindo material para o mundo de Greyhawk. E nessa primeira edição foi onde ele mais cresceu. Foi onde mais se desenvolveu o seu mundo e seus personagens. Como o nosso querido Mordekainen, Otiluk, Bigby, Higby, que a gente tem as magias, né? Dessa galera. Sobre o Vecna também, que era um vilão da mesa de Greyhawk. Dragonlance, o cenário onde os dragões dominam o mundo.
é muito interessante. Na terceira edição tem bastante material. E Forgotten Realms, que começou na primeira edição. Essa daí, que era um suplemento sobre o guia de campanha, e que foi desenvolvido mais na segunda edição. Se você quiser jogar um retroclone, quiser experimentar as regras do D&D original, eu recomendo OS Rick, um dos primeiros retroclones a serem criados lá em 2006, ainda na época da terceira edição. Eu tenho ele impresso, certo? Eu joguei, experimentei, as regras são muito boas. Não são simples, porque é o estilo Gygax de jogar, então as regras podem ser um pouco duras. Uma vez aprendidas, você consegue experimentar a dificuldade, um jogo bem hardcore, e talvez experimentar os módulos clássicos do jeito que eles foram escritos. Bom, eu falei que Gygax escreveu essa edição. E como tal, ele escreveu ao modo dele, e assim, o livro tinha muitos problemas de interpretação, e durou uma vida de 10 anos. E que foi muito importante para o desenvolvimento da segunda edição de D&D, onde houve reformulação nas regras, uma simplificação e uma limpeza nos livros. Não só isso, foi a edição que veio para o Brasil, traduzida. Traduziram os livros da segunda edição aqui para o Brasil, e de longe se tornou uma das edições mais populares, com uma das maiores tempos de vida e de duração. Você tinha mudanças nas regras, como simplificação da primeira edição, enquanto o Gygax, ele queria fazer uma edição bem hardcore e bem complexa. A segunda edição foi o que a TSR fez, uma versão light, uma versão mais tranquila, mais simplificada, para que todo mundo pudesse jogar. Enquanto na primeira você era muito mortal e difícil, a segunda edição você tinha personagens mais heróicos, onde eles conseguiam fazer grandes aventuras, grandes explorações, com muito suporte, muito material sendo lançado. A exemplo foi lançado em 89, e aí começou, já tinha problemas entre Gygax e a empresa TSR, só que a partir dessa segunda edição que houve a separação. Gygax começou a não receber mais royalties, e na capa dos livros de D&D começaram a tirar o nome de Gygax, como vocês podem ver aqui nessas edições já não tem mais o nome dele. E, bom, no final da primeira edição e no começo da segunda, houve algo na Inglaterra e nos Estados Unidos chamado o Pânico Satânico, vamos dizer assim. Que basicamente, na primeira edição, nos livros, tinha muito falando sobre demônios, diabos, e assim, tinha um capetão na capa do livro. Então as mães, elas tinham, não, esse livro é do demônio, vamos queimá-los. Não deixem suas crianças jogar D&D, elas podem se viciar e fazer cultos. E aí, pra evitar esse tipo de coisa e deixar o jogo mais comercial, foi aí onde eles trocaram muito dos nomes de demônios e diabos para ínferos, numa tradução em português, ou fiendish, como se fala em inglês. E demônios e diabos tiveram traduções equivalentes, como os Tanar'ris e os Ba'Tezu, como criaturas que você pode utilizar na quinta edição, na terceira edição, tem esses nomes. Adicionaram também o famoso sistema de taco, que é o teste de acerto classe de armadura 0, que não cabe a mim explicar, cabe a vocês explorarem o que é essas regras. Mas basicamente, na primeira edição e na anterior, você via sua classe e você tinha uma tabelinha, e essa tabelinha você dizia se acertava ou não. E na segunda edição você já tinha um cálculo para fazer isso, um cálculo que crescia com nível e tal. Também adicionaram regras para movimento em pés, regras para acerto crítico, que não existia isso. E proficiências também foram adicionadas, proficiências com armas, proficiências sem armas. E ele também teve muito suporte. Vale lembrar também que essa edição, ela também foi revisada. Ela foi revisada em 93, porque havia muitos erros de digitação, erros de interpretação de tabelas, que foram corrigidos numa edição em 93, que vamos dizer uma edição premium, né? Até um pouco rara de você achar dessa segunda edição, que acabou vindo pro Brasil também. Essa edição também chegou no Brasil. E foi aqui onde veio uma linha muito popular na época, que é a opções de personagem, aonde neles você tinha opções, variações de regras, regras novas, mecânicas mais complexas, caso você queira jogar. E tinha diversos tipos. Essas são as 4 principais. Táticas de combate, onde você podia jogar com várias miniaturas, combate massivo. Skills e poderes, adicionava variações, como por exemplo, você não só tinha um atributo de força, você tinha um atributo de músculos. Esse tipo de coisa. Campanhas de alto nível, que você ia além do nível 20, onde você tinha dicas de como narrar aventuras de níveis altíssimos e tal.
Não só isso, como também veio os manual completo, livro do guerreiro, que nós conseguimos ver isso na terceira edição e assim por diante. O manual completo do arcano, onde você tinha kits de personagem, variações de regras, mais opções de magias. Muito interessante. Se vocês quiserem experimentar a segunda edição sem ter que recorrer aos 3 livros, aos originais, que vai por mim, não é uma má opção. Porém, eu prefiro de algo mais sintetizado, algo que dê menos trabalho, que é ah, que é o próximo slide, que seria esse daqui, For Golden Glory, que vocês podem explorar, foi lançado em 2015. Eu já narrei essa mesa. Eu até tenho uma mesa aberta de For Golden Glory. Quem tiver o interesse em jogar, eu tô precisando de jogadores para jogar For Golden Glory num cenário que eu escrevi, certo? Explorar o mundo de Darton, eu tô escrevendo. E basicamente ele resume os 3 livros da segunda edição em um volume só. As regras muito fáceis de ler. Você consegue pegar de cara do mesmo jeito da segunda edição, só que de uma forma bem mais resumida. Não só a primeira edição, como na segunda também tivemos alguns cenários novos, como o Spelljammer, que foi trazido de novo na quinta edição. O cenário de Dark Sun, um cenário, vamos dizer, num mundo desértico, apocalíptico, bem estilo Mad Max. E Planescape, que é um cenário importante, pois ele que abriu o vaga para a exploração de planos, os mais diversos planos que vemos nas próximas edições vieram de Planescape. E são cenários interessantes a ser explorado, não só para jogar nessas edições antigas, como também nas edições modernas. Vocês podem estar procurando inspiração neles. E chegamos na terceira edição, muito amada por mim, por muitos de vocês, pelos combeiros. Lançada nos anos 2000, a TSR estava com problemas financeiros e acabou sendo vendida para a Wizards of the Coast, que faz parte da empresa Hasbro. E então foi lançada a D&D terceira edição. Mas por que não Advanced D&D? Bom, estava em projeto criar a terceira edição já, a edição avançada da terceira edição. Só que a Wizards preferiu juntar as duas linhas, a linha básica e a linha Advanced, em uma linha só, para evitar problema com marca e facilitar os compradores. Então no ano 2000 foi lançado o Livro do Jogador, do Mestre e dos Monstros, que durante uns 3 anos de vida tornou-se muito popular. Primeiro porque ele veio com um nome chamado D20 System, onde você não mais precisava usar diferentes dados para diferentes testes. Você podia apenas usar o D20 para todos os testes, um D20 para governar todos. Você tinha a evolução além do nível 20, ou seja, os níveis épicos. Você teve a introdução de classes como o Feiticeiro, que foi introduzido. O combate tornou-se muito mais tático, utilizando miniaturas e grids, e que nas outras edições não era priorizado, mas você podia utilizar. Na terceira edição, você era favorecido utilizando esse tipo de combate, e que muita gente gostou, certo? Uma evolução natural é você explorar bem mais o combate, e muitas opções para o personagem. Você tinha diversas e diversas opções para se jogar. Também foi na terceira edição que trocaram o nome de Ladrão para Ladino, o nome da classe. No entanto, havia alguns problemas na terceira edição, como as perícias elas não serem tão claras, talentos muito fortes e muito fracos, classes terem problemas de balanceamento absurdos. Então, eles tiveram que atualizar. Então, em 2003, lançaram a edição 3.5, uma revisão já bem estabelecida dos erros e dos problemas que havia nas edições anteriores. Foi revisado e essa sim é uma edição magnífica, simplesmente uma edição ótima. Tem seus problemas, como a matemática dela é muito bugada, vamos dizer assim, o escalonamento de ataques e bônus e tudo mais vai crescendo loucamente, aonde você vai ter personagens na casa dos milhares de pontos de vida, causando as centenas de dano, com dezenas a centenas de dados sendo rolados. Loucura. Mas muito interessante, é uma das minhas edições favoritas. E que também na terceira edição foi lançado o D20 System, foi criado também a OGL, que criadores de conteúdo poderiam produzir material para o D20 System e para o D&D,
sem precisar se preocupar em pagar royalties, esse tipo de coisa, conteúdo gratuito. E muitas empresas e pessoas também começaram a explorar isso e criar muito material, o que popularizou ainda mais a terceira edição, certo? O que houve na 3.5 de mudança foi uma revisão sobre as perícias, mais talentos e reorganizando os talentos, classes como o druida, o feiticeiro, o ladrão foram revisadas, certo? O ranger foram revisadas, mudança geral para melhorar a qualidade de vida da terceira edição. Há também os complementos, que eu pessoalmente eu não acho interessante, prefiro jogar só com os livros básicos, mas os combeiros de plantão podem adorar esses livros, onde há muitas classes de prestígio. Também foi a introdução das classes de prestígio e muitas variações para suas classes. Se você espera jogar com muita opção, recomendo a terceira edição. Como eu havia falado, a segunda edição ela é bem mais focada para grandes campanhas, onde os personagens são heróis. Na terceira edição, eu diria que é ainda mais. Personagens épicos, campanhas de enfrentar grandes exércitos, de você ascender a uma divindade, enfrentar grandes inimigos, e muito material você tem para isso. A terceira edição, de longe, é uma das que houve mais materiais. E bom, polêmico, muito polêmico, Pathfinder. Eu vou entrar em detalhes na quarta edição, mas no final da vida da terceira edição, o material tinha muito material produzido e tinha gente que queria continuar produzindo. Só que na quarta edição fecharam a marca. E aí nem todo mundo podia produzir material para o D&D+. Então, criadores de conteúdo fizeram a sua própria versão, chamada Pathfinder, a primeira edição, que muitos chamam de D&D 3.75, que basicamente é um genérico da terceira edição, com muitas opções, com muitos suplementos, inúmeros suplementos, onde você pode continuar. Campanhas e módulos da terceira edição podem ser continuados no Pathfinder tranquilissimamente. E na primeira edição. A segunda edição de Pathfinder, que foi lançada há alguns anos, ela já tem boas modificações e não é tão compatível. Mas assim, tirando as polêmicas à parte, é uma edição que recomendo para quem quiser continuar a terceira. Bom, quarta edição. É uma edição difícil de explicar ela, pois a galera que jogou na época tem muita controvérsia. Eu diria que há muitos negativos nela. Então vamos por partes. Chegou em 2008 como um aprimoramento da terceira edição. E qual era a ideia que eles tinham na mente? Para pra pensar que o maior videogame na época era o World of Warcraft, o WoW. E que em 2008 tinha a expansão do Lich King e todo mundo estava jogando. A Wizards, pensando em capitalizar em cima dessa galera, em trazer mais dos jogadores de videogame, transformaram o D&D 3.5 em uma versão muito mais focada no combate, aonde basicamente você só tinha o combate. E para vocês terem noção, porque muita gente de vocês pode não ter jogado a quarta edição, você tinha um sistema de função. Como assim função? Você tinha a função de dano, as classes de dano. Você tinha a função de suporte, as classes que buffavam os jogadores. A classe de tanque, que aguentava os ataques. A classe dos manipuladores, que era tipo os magos. Funcionava igual um videogame. De longe, a maior qualidade que eu diria da quarta edição, que eu já narrei ela, é o combate. O combate é muito equilibrado, mas o combate é inteiro tabelado. Você literalmente tem uma tabelinha pra qualquer coisa. Você não tem tanta criatividade, você só otimiza. Basicamente você escolhe, eu vou pegar esse poder, esse poder, esse poder e vou jogar. Basicamente. Muitas opções de personagem também. Muitas, inúmeras. É demorado. De longe, a ficha mais demorada pra fazer ficha das edições é a quarta. Você tinha muitas e muitas opções. Muitos livros foram lançados. E qual foi os principais problemas? Primeiro, a direção de arte, que mudaram. E muita gente não gosta da arte da quarta edição. Eu acho interessante, eu acho ok. Outro, eles adotaram o cenário de Forgotten Realms como cenário principal. E fazendo isso, eles mudaram parte da lore original do cenário. E que muita gente não gostou disso também. Outro, eles fecharam a marca. Ou seja, você não podia produzir material pro D&D, senão você ia tomar um copyright. Senão você ia tomar uma processão da Wizards. Isso não agradou nem um pouco. E, principalmente, nos Estados Unidos, ok,
você tinha muita possibilidade de comprar miniaturas, de comprar papel quadriculado, mapas para jogar. E o D&D, a quarta edição, ele pedia, obrigava você a ter miniaturas para você jogar. Qual é o problema? Para países como, por exemplo, Brasil, ou por exemplo, Itália, Alemanha, onde você não tinha disponibilidade dessas miniaturas, ele não foi popular. Porque uma das qualidades que os RPGs aqui no Brasil tinham é: bom, a gente não tem condição de jogar com miniaturas, então vamos jogar Teatro da Mente, usar o que pudermos. A quarta edição você era obrigado a usar miniaturas, então não era bem popular com a galera aqui do Brasil e com a galera de outros países periféricos. Então, teve muitos contras ao redor do D&D por decisões de diretoria mesmo, decisões de marketing e de funcionamento. Até que, em 2010, tentando corrigir isso, eles lançaram algo chamado D&D Essentials. Eles tentaram fazer como se fosse uma nova edição, porém ela era totalmente compatível com a quarta. Era livros que não eram mais capa dura, eram livros de capa mole, bem mais sintetizados, de uma linguagem mais simples. No entanto, as regras elas eram ainda mais confusas, elas eram bem incompletos. Você tinha esse problema total e assim, foi um fracasso completo. Tanto que a quarta edição foi de longe a edição que menos durou. Ela mal durou 10 anos, certo? Durou em torno de 6 anos da sua vida. E nessa época, muitos opcionais da quarta edição foram lançados. Como, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos o Tormenta, o próprio Pathfinder que eu falei, e outros livros, outros sistemas que se tornaram bem mais populares nessa época, com o decaimento da quarta edição. Recomendo se você quer jogar com super-heróis, porque assim, os personagens são muito roubados. Você tá jogando com heróis, literalmente, com super-heróis, com vários poderes e tal. Loucura. O combate, incrivelmente, é bom. E eu vou comentar mais sobre a quarta edição na quinta, porque há alguns paralelos que podemos fazer. Falando nela, quinta edição. A edição atual, né, que muitos de vocês já jogaram, eu jogo. Foi a edição que eu mais narrei de longe. E que, falando sobre a quinta, ela não tem o nome de quinta. Ué, como assim? Ela foi lançada apenas como D&D. Os fãs que chamaram de quinta edição, que chamam de quinta edição. E pra ser sincero, ela é a continuação da quarta e ela traz muitos elementos da quarta edição. Coisas como os poderes da quarta edição são as habilidades de classe. A movimentação do personagem é da quarta edição. Vantagem tem uma regra parecida na quarta. Proficiência das perícias é da quarta edição. Interpretação de magias. Raça jogável como Tiflin, como Draconato, que eram muito mais fáceis e muitas opções de jogar na quarta foram para a quinta. E a quinta edição ela tentou rebuscar a parte, vamos dizer, mais tradicional do roleplay. Você pode comparar a quinta edição em questão de roleplay, construção de cenário, como o D&D básico. Eles pegaram ali no D&D básico, como apresentar o mundo, apresentar as regras, de uma maneira simples, certo? Elegante, para você poder jogar as suas mesas e entender as regras. Eu tenho as minhas críticas à quinta edição, principalmente sobre a qualidade dos livros. Principalmente o livro do mestre. O livro do mestre não te ensina a ser um mestre bom, te ensina apenas a criar um cenário e tem esse problema. Alguns outros problemas como, vamos dizer, você tem diversas opções para jogar, só que uma vez masterizada elas, meio que você acaba percebendo quais são as mais fortes, quais são as mais fracas. No entanto, ela de longe é uma das edições onde você tem muita variedade de classe e raça, muito material sendo lançado, inúmeros livros, mais de 40 livros agora na contagem, sem contar material online, pessoas jogando todo dia. Pra vocês terem noção, em 2019, a Wizards falou que foi o ano onde eles mais faturaram em toda a história de D&D, com o Critical Role bombando e vários podcasts e streamings sobre D&D se tornando cada vez mais populares. A quinta edição, ela também trouxe os suplementos de opções de regras, como o Caldeirão de Tasha, o Guia de Xanatá e Monstro do Multiverso. Não mais guia completo do Guerreiro, guia completo do Arcano, ou Livro das Magias, não. Aqui você tem na capa e no título o nome de personalidades da história de D&D. Seja Forgotten Realms, seja Greyhawk, seja vários cenários onde vocês podem explorar. E aí que vemos a fronteira. A quinta edição, por mais que ela seja atual, já temos data para, não diria o fim, mas o sucessor
da quinta edição está a chegar, o One Day Day. E, bom, o que há de se esperar dele? Não sei, modificações, talvez o sistema mude, a forma com que nós joguemos RPG possa mudar com a nova plataforma, né, que foi anunciada pela D&D. Resta apenas esperarmos até o ano que vem para ver o que será de D&D. E eu tenho algumas considerações finais para apresentar. D&D, Dungeons and Dragons, teve inúmeras edições, cada uma delas com as suas regras, com as suas perspectivas e com as suas ideias que eles queriam apresentar, as suas formas de jogar. Independente de qual edição você seja fã, qual edição você gosta ou você não gosta, eu acho muito interessante você conhecer um pouco sobre a origem de cada edição, quais foram os contextos e quais foram as mudanças de cada um. Mesmo que você não narre, interessante você ler elas ou pelo menos buscar um pouco sobre, pois assim você pode incrementar ainda mais a sua própria narração como mestres e como jogadores, vocês podem ter mais ideias de personagem e assim frutificar as suas mesas, tanto mesas do D&D moderno para diversos D&Ds diferentes e também para o cenário OSR. E bom, sobre isso que foi a apresentação sobre a origem e a história do maior RPG de todos os tempos. Muito obrigado. Foi muito bom estar apresentando um pouco sobre o que eu sei sobre as ediçõezinhas e minhas experiências.